Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um trabalho aqui na Associação Espírita Caridade. Hoje com o tratamento espiritual, que é o atendimento espiritual aos encarnados, cuja proposta de trabalho na Associação Espírita Caridade é desenvolvida em 6 módulos. É uma proposta de tratamento sequencial, em que nós vamos do nascimento à morte, abordando questões relacionadas com a nossa existência. A proposta de trabalho é dividida em 6 módulos, cada módulo contendo 6 roteiros. O primeiro módulo nós vamos falar sobre nascimento, no segundo, vida em família, o terceiro, dependência, depressão, obsessão e temor da morte. Nós estamos no terceiro módulo, chamado dependência, e vamos abordar hoje a ação das drogas no corpo físico, claro que sempre trazendo a visão espiritual desse tema, com base em obras de autores reconhecidos tanto no campo da psiquiatria, da enfermagem. Nós temos um material do COFEN, do Conselho Federal de Enfermagem, que nos traz várias questões para nosso embasamento em relação à ação das drogas no corpo físico, e nós temos também autores como Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, nos trazendo a visão espiritual que amplia esse tema para que nós possamos melhor entender esta ação e não só ficar na negatividade da ação perniciosa, mas pensando em todas as questões que também vão nos auxiliar a melhor compreender, melhor viver e auxiliar quem estiver passando por isso próximo a nós. Se você está chegando aqui hoje, começando seu tratamento espiritual, saiba que independente de qual seja o motivo que trouxe você até nós, até esse trabalho de esclarecimento que a doutrina espírita nos fornece, não é porque se eu cheguei aqui porque eu estou com depressão que os assuntos que vão ser abordados no módulo sobre dependência química não vão me dizer respeito, não tem nada que possa me trazer. A gente sempre consegue fazer algum link pessoal de acordo com algum problema ou alguma dificuldade que nós estejamos vivenciando. Essa é a proposta do trabalho montado pela espiritualidade, em que nós somos meros repassadores e que nós podemos sempre refletir sobre essas questões que, como falamos, dizem respeito a nós mesmos, os espíritos encarnados. Para falarmos sobre a ação das drogas no corpo físico, nós temos aqui um material que nos diz, Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, vai nos dizer que a causa básica que nos leva ao consumo das drogas, e estamos generalizando aqui, lícitas ou ilícitas, a causa básica é a ausência de uma visão mais espiritualizada da vida, com a consequente falta de responsabilidades morais da criatura consigo mesma, com a família e com a sociedade. Porque a pessoa não compreende o que somos, espíritos imortais, vivendo temporariamente num corpo de carne, passando por diversas experiências existenciais de encarnação em encarnação, aprendendo, errando, acertando, linkando a nossa vida à de outras pessoas, aumentando muitas vezes o nosso nível de comprometimento e responsabilidade em relação àqueles seres que nos rodeiam. De onde viemos? Do plano espiritual, saídos das mãos do Criador, criados por Deus, simples e ignorantes, com um destino à perfeição, passando por diversas experiências corpóreas, passando por um tempo no plano espiritual, conforme a necessidade de cada um de nós, que é a nossa verdadeira casa, a nossa verdadeira pátria enquanto espíritos imortais. Para onde nós vamos quando esse corpo de carne que nos dá abrigo nessa existência perecer, vamos voltar para a pátria espiritual. Mais ou menos bem encaminhados no plano espiritual, de acordo com o que nós abraçamos como crença existencial, como forma de viver a vida, independente de acreditarmos em Deus ou não.
São os nossos atos voltados ao bem que definem, os nossos atos e pensamentos voltados ao bem que nos definem enquanto seres. Por que sofremos? Sofremos porque somos indisciplinados, espíritos rebeldes ainda, que não concordamos com algumas dificuldades que passamos, e as causas dos nossos sofrimentos nos indica a doutrina espírita no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que fala sobre as aflições. As causas dos nossos sofrimentos, quando não estão na vida presente, por causa do nosso próprio descuido, por causa da nossa própria rebeldia, por causa das nossas próprias decisões equivocadas, pelos nossos desacertos, quando não se encontram aí as causas dos nossos sofrimentos, nós vamos encontrar em vidas anteriores, porque nós já vivemos diversas experiências, e se nós formos avaliar o curso de evolução da humanidade, séculos atrás, a evolução moral do orbe, dos habitantes desse orbe, ainda não era aquilo que nós possamos dizer todos se respeitam e se amam, como não é hoje ainda. Mas quanto mais vamos voltando ao passado, através dos séculos, nós vamos vendo o quanto crescemos moralmente na atualidade, embora ainda cheios de dificuldades de amar o próximo, de respeitar, de fazer o bem. Sofremos por sermos indisciplinados. Por que estamos aqui na Terra? Todos nós estamos aqui na Terra porque somos espíritos em reeducação. Precisamos passar por essas experiências para um reajustamento de nós, conosco mesmos, através da justiça divina, diante do Criador, esse reajuste com as leis naturais, as leis de causa e efeito, que vão nos ensinando a promover uma caminhada assertiva, porque nós não queremos mais sofrer, nós não queremos passar por dificuldade. Pergunta para qualquer pessoa, até aquela pessoa mais resignada, você quer continuar sofrendo? A resposta da pessoa é não gostaria. Se for a mais resignada, se é o que tem para mim nesse momento, eu entendo que eu preciso passar por isso. E não é um conformismo, não é uma aceitação beatífica, é uma aceitação de quem já entende que aquela experiência é para um aprendizado maior. Mas ninguém quer continuar sofrendo, então nós vamos tentando promover esse acerto ao longo das nossas existências. E nessa jornada, quando nós falamos sobre essa causa básica, Joana de Ângeles nos traz no livro Após a Tempestade como causa básica do uso dos entorpecentes, que é a ausência de uma visão mais espiritualizada da vida, com a consequente falta das responsabilidades morais da criatura consigo mesma, com a família e com a sociedade. Então vamos ver, nós temos pelo menos 3 setores da vida em que nós precisamos promover uma certa responsabilidade moral, um acerto, ter uma ótica mais cuidadosa, atitudes mais atenciosas conosco mesmos. Eu levanto todas as manhãs agradecendo a Deus pela vida, pedindo um apoio espiritual, um apoio benéfico para que eu possa encarar mais uma jornada. Eu me olho no espelho e me amo como eu sou, me aceito como eu sou e sempre penso que eu posso me tornar melhor e eu tenho esse direito e essa necessidade evolutiva. Eu faço isso todos os dias. Pensemos o quanto é importante esse olhar para nós mesmos nesse processo de autoencontro. Da criatura com a família. Como está sendo o nosso relacionamento familiar? Claro, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre o envolvimento familiar, nessa ideia de dependência química, na próxima semana, no roteiro 5, quando nós estivermos continuando esse assunto com outro expositor trazendo aqui o material. Mas como está sendo o nosso relacionamento e a nossa convivência familiar? Qual é o meu olhar em relação àqueles que muitas vezes dependem de mim ou de quem eu dependo? Como eu estou visualizando essas pessoas como individualidades que também, como eu, têm suas necessidades? O que eu estou fazendo para melhor viver com estas pessoas? Da criatura com a sociedade. Como eu estou
me conduzindo, qual é a minha conduta no ambiente de trabalho, na parada de ônibus, no trem, no trânsito, na fila do banco, onde quer que eu esteja, a minha conduta diz mais sobre mim do que as minhas melhores e mais belas palavras. Eu posso estar falando 1000 coisas lindas, aí você me encontra na fila de uma lotérica, nem sei mais se as pessoas vão em fila de lotérica, né? Eu não vou mais, mas vamos supor que eu estou lá, e aí eu furo a fila, ou eu xingo alguém que furou a fila. A minha conduta, o meu comportamento, a minha postura vai dizer muito mais do que todas as belas palavras que falo agora, que nem são em meu nome, mas em nome da doutrina espírita, com base em autores reconhecidos nesse meio. Estou só dando um exemplo básico de como as coisas mudam quando nós achamos que não estamos sendo vistos. Como é o meu comportamento? A todo instante, a espiritualidade me enxerga. Quem eu quero que esteja ao meu lado de acordo com o meu comportamento, porque de acordo com os meus pensamentos e aquilo que eu gosto de fazer, eu vou atrair para o meu lado espíritos que sintonizam na mesma faixa vibratória. Pensemos nisso. Joana de Ângeles ainda diz que, em relação às consequências, né, do uso de drogas na vida presente, na vida futura, na vida espiritual e nas futuras reencarnações, nós vamos encontrar uma imensidade de possibilidades de acordo com aquilo que nós tenhamos feito do nosso corpo físico, esse templo que a divindade nos deu para cuidar. E não quer dizer que eu precise estar 24 horas por dia restringindo uma dieta. É o estilo de vida que cada um escolhe, mas eu preciso cuidar deste corpo. Cuidar. Mas eu faço exercícios e eu continuo gordinho. Não é isso. Não é essa a questão. É o quanto eu estou me cuidando. Mas eu sou magra e como um monte de doce e estou super bem. Beleza, fisicamente, aparentemente você está bem. Mas até onde vai essa alta ingestão de açúcar para a sua saúde? Se você é jovem, beleza, está tudo bem. Bota na conta mais uns 20 anos, bota na conta mais uns 40 anos. O quanto você quer viver bem? É claro que as provas da vida no que diz respeito à saúde do corpo físico, elas vão surgir em diversos momentos, para cada um vai ser de um jeito, mas o meu cuidado precisa existir sempre. Independente do que eu imagine que eu vá viver. Mas a minha família toda tem problema de diabetes, eu vou ter também. Então, eu vou aproveitar agora. Olha isso, se não é um pensamento irresponsável diante da vida, diante do cuidado para com o corpo físico. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a ação das drogas e os usos. Alguns dos sinais que nós podemos perceber que há uma iniciação no uso de drogas são mudanças no comportamento, falta de motivação, no caso das crianças e adolescentes, jovens, queda do rendimento escolar. Mas esses são motivos que são causas de outras coisas que podem estar acontecendo com qualquer um. Pode ser que a pessoa terminou um namoro e está chateada e tem mudança de comportamento, tem falta de motivação, tem queda no rendimento escolar. Claro que pode ser outros motivos, mas pais, cuidadores, avós, tios, prestemos muita atenção quando esses sinais gerais começarem a surgir nos nossos pequenos, nas nossas crianças, nos nossos jovens. Por que eu falo crianças? Porque cada vez mais cedo se está iniciando o uso dos entorpecentes. A queda das qualidades do trabalho, no caso dos adultos, uma inquietação, irritabilidade, insônia, depressão, atitudes furtivas ou impulsivas, desaparecimento de comprimidos, frascos, etc. As dívidas, as cobranças, as ameaças, as ausências em casa e no trabalho, quando já se está num estágio mais avançado da dependência química. Isso nós vamos encontrar em obras como a do Paulo Rocha, Agentes da Morte, e do José Elias Mourão, Como Manter Seu Filho Longe das Drogas. São informações que nós encontramos nestas obras. Claro que nós temos a ação das drogas no corpo físico que envolve efeitos psíquicos,
efeitos físicos e outros danos e doenças que podem ser acrescentados. Nós indicamos a quem tiver mais curiosidade a aprofundar um pouquinho esse assunto, entrar no site do COFEN e olhar as informações sobre drogas, o que é preciso saber. Tem uma espécie de cartilha, manual ali que o Conselho Federal de Enfermagem montou para esclarecimento geral, e aí que fala sobre o uso da maconha, os efeitos no corpo físico, taquicardia, hiperemia conjuntival, que é quando fica com os olhos avermelhados, porque os capilares sanguíneos dão uma certa expandida e incham um pouquinho, então a gente consegue enxergar os olhos mais avermelhados, boca seca, aumento do apetite, vários outros problemas que vão surgindo. Aí, em relação a drogas como cocaína, crack, nós encontramos muito mais efeitos também psíquicos, que primeiro é aquele bem-estar, sensação de grandiosidade, mas também irritabilidade, prejuízo da capacidade de avaliação e julgamento, pânico, alucinações, paranoia, enfim. Eu não preciso listar todos os efeitos físicos e psíquicos que o uso de drogas como essas, muito conhecidas na nossa sociedade, podem provocar para a gente saber que é ruim. Em relação aos alucinógenos em geral, o que o COFEN nos traz sobre os efeitos físicos é o aumento da dilatação da pupila, o rosto corado, tremores, pressão arterial alterada, elevada, aumento da temperatura corporal, taquicardia, sudorese, náusea, vômito, insônia, perda de apetite. Só sintomas leves, claro que não. Só sintomas que vão aumentando ao longo do tempo de uso. Ainda nesse manual do COFEN, nós vamos encontrar que esses entorpecentes vão nos causar dificuldades na vida familiar, na vida profissional, na vida comunitária também, nas nossas amizades, enfim. Não tem mais como se ter o mesmo comportamento quando se está sempre pensando em usar outra coisa que normalmente, não é a regra, mas geralmente a pessoa não vai fazer na frente dos outros, porque ela vai ter vergonha, ela sabe que aquilo é ilícito, mas ela não consegue controlar. O efeito das drogas no nosso corpo espiritual. O corpo espiritual é o perispírito. Nós somos um ser trino. Espírito, perispírito, corpo físico. Espírito, comandante da embarcação, o ser imortal. Perispírito é o corpo espiritual, é o corpo que serve de intermediário, que liga o espírito ao corpo físico. O perispírito é ligado ao corpo físico célula a célula, molécula a molécula, e passa impressões do espírito para o corpo físico através desse corpo espiritual e sofre também as consequências, as interferências, as reações do que se faça no corpo físico para o corpo espiritual, para o perispírito. Os entorpecentes, as drogas, liberam toxinas no perispírito, introduzem impurezas, amortecendo as vibrações. Esse entorpecimento psíquico e a insensibilidade ao tratamento espiritual são também efeitos do uso das drogas. Por que insensibilidade ao tratamento espiritual? Porque quando nós entramos, isso serve para qualquer vício, quando nós entramos naquela fase de necessidade do entorpecente, seja ele qual for, nós entramos quase que no mesmo processo de monoideia. O monoideísmo, que é aquela ideia fixa, ela nos afasta de uma capacidade plena cerebral e emocional, porque nós só focamos naquilo que nós acreditamos que é a nossa única necessidade. No caso de quem está viciado nesses entorpecentes, o uso daquilo que mais gosta ou daquelas coisas que mais lhe proporcionam a sensação, mesmo que temporária, de prazer. Para se ter esta mesma sensação, é necessário a cada uso aumentar um pouquinho a quantidade. E quem é que consegue manter, como se fosse uma coisa boa, mas quem é que consegue manter a mesma quantidade? Se eu comi um chocolate maravilhoso,
semana passada, hoje eu quero ter o mesmo prazer daquele chocolate. Ah, mas eu já conhecia esse gosto. Eu esperava mais. E aí a gente come mais para se satisfazer. Porque não se tem o controle. Quando se tem o controle, a gente consegue comer um pedacinho de chocolate, depois um outro pedacinho e tá tudo certo, estamos bem. Porém, esses tóxicos dos quais falamos, eles geram uma dependência química, eles desorganizam a química cerebral. E o nosso cérebro, que comanda todas as transmissões hormonais e de comandos motores para o nosso corpo físico, ele entende que há uma necessidade de usar novamente aquilo, porque ele não produz mais os hormônios e neurotransmissores de prazer para poder sentir aquela mesma sensação. Ele entende que há uma necessidade maior do consumo e a gente já linka aquela sensação primária do uso daquela substância. É uma bola de neve. Essa é a grande realidade. Eu conheço uma pessoa que me disse assim, eu experimentei quando eu era mais novo, maconha, cocaína, eu experimentei. A maconha eu não gostei, tive uma sensação muito esquisita, viajei, mas não gostei, dei risada, mas não gostei, não me senti bem, fiquei enjoado e tal. A cocaína já me deu um brilho, eu curti, eu senti vontade de usar de novo, mas eu não achei que não era boa porque eu estava realmente com vontade. Eu pensei assim, eu não preciso. Uma pessoa que estava bem resolvida, mas que teve esse processo aí de ter a curiosidade, teve a oportunidade e experimentou. Não fez bem. Isso não é a regra. O que aconteceu com essa pessoa que eu conheço não é a regra. A regra é a química cerebral se desorganiza. Essa é a regra. E a maioria, por isso a maioria, e vamos usar aqui o pleonasmo, a maioria esmagadora das pessoas que se utilizam desses tóxicos se tornam dependentes. Mas alguns dos efeitos das drogas no corpo espiritual é que a dependência vai prosseguir depois da morte. As lesões do corpo físico se refletem no corpo espiritual. Lembram que falamos? O ser humano é um ser trino, espírito, perispírito e corpo físico. Tudo o que nós fizermos no nosso corpo físico vai refletir no nosso corpo espiritual, deixando, por causa do nosso livre-arbítrio de fazer algo que nós sabemos que é equivocado e destruidor para o corpo físico, se reflete no corpo espiritual e vai também trazer consequências para as próximas reencarnações, as próximas existências. Não raro nós vemos crianças nascendo com anencefalia, porque prejudicaram muito o cérebro, desorganizaram muito a química cerebral. Não é a regra para esses casos, tá, pessoal? Não são todos os que nascem com anencefalia, que é porque usaram drogas. Alguns são espíritos que pediram aquela oportunidade por uma engrenagem que nós desconhecemos, que nós podemos supor que seja para o aprendizado da família, do próprio espírito, mas não é a regra. Isso pode acontecer. Alguns nascem sem um fígado, com o fígado todo baleado, um bebê que nasce com o fígado todo prejudicado. E isso não quer dizer que nós devamos ficar de braços cruzados, sem orações, pensando, não fez mais do que mereceu, tá pagando, nasceu assim é porque precisa passar por isso. Tudo bem, precisa passar por essa experiência, o que não significa que não se deva fazer nada. Existe aí a medicina. Vamos pegar o exemplo, um bebê nasceu com o fígado todo comprometido e precisou de um transplante. Não vamos transplantar porque sabemos que é a experiência que ele mereceu? Claro que não, nós vamos sim entrar em fila de transplante, vamos buscar todos os recursos necessários ao bem-estar daquele espírito. Não importa as possibilidades do que aconteceu na existência pregressa para que nascesse com um corpo frágil. Espíritas, precisamos ter cada vez menos preconceitos em relação às consequências de alguns atos, de algumas coisas de vidas passadas na vida presente. Por mais lógico que nos pareça que aquilo seja, a gente não sabe. Até prova em contrário, nós não sabemos qual foi a prova que aquele espírito pediu para passar ou que necessitou passar. Tenhamos essa compaixão cristã, porque nós não somos juízes de ninguém, nem de nós mesmos. Essa é a grande realidade. Seguindo ainda no nosso trabalho sobre o uso de drogas,
O Humberto Ferreira, no livro Esclarecendo Jovens, nos fala sobre a desencarnação, sobre o retorno ao mundo espiritual, que com o uso das drogas se retorna prematuramente, continuando a sentir a necessidade do uso das drogas e os seus efeitos. E muitos se aproximam dos encarnados, que têm essas tendências, para usufruir com eles aquelas sensações que não se tem mais quando não se tem mais o corpo físico. Para poder experimentar aquelas sensações, há necessidade de se aproximar de alguém que possa usufruir daquelas substâncias. Então, qual é a contribuição do Centro Espírita? O passe, que vai auxiliar na reconquista da saúde, no reequilíbrio das emoções. O passe nada mais é do que uma transmissão de energias benéficas, em que durante essa transmissão das energias benéficas vai se retirando, eliminando fluidos deletérios, substâncias espirituais danosas e inserindo no lugar fluidos positivos. É claro que no momento, não tendo os trabalhos presenciais, segue valendo, como nos trabalhos presenciais na maioria das instituições, o passe espiritual, que é dado diretamente pela espiritualidade benfeitora durante uma prece. Então, nós podemos receber o passe espiritual na nossa casa durante uma prece bem sentida, bem vibrada, não precisa palavras lindas, o básico. Senhor, obrigado pela vida, me dá força e coragem para passar por essa situação. É isso, é o básico. Quando nós somos necessitados, nós não precisamos ficar, e todos nós somos necessitados, nós não precisamos de palavras bonitas, nós precisamos de sentimento nas nossas rogativas. A água fluidificada é uma outra contribuição do Centro Espírita, que nós também podemos ter em casa. Vamos fazer o nosso Evangelho no Lar, não é o tema de hoje, mas acompanhem aos domingos, no canal Amigos da Caridade. Às 11 horas nós temos o Evangelho no Lar. Você é nosso convidado, acompanhe. Se você ainda não faz em casa, saiba como fazer. É simples, mas acompanhe conosco. Se você ainda não faz, acompanhe. Se você quiser fazer também, acompanhe para aprender a fazer na sua casa. Separa uma aguinha e aquela aguinha vai ter todos os fluidos que nós necessitamos para a reconquista da nossa saúde integral. A desobsessão, que é o nome mais conhecido, que atualmente a nossa federação trata como atendimento espiritual aos encarnados, que é esse processo de desobsessão, de afastar do espírito encarnado o obsessor, encaminhando o obsessor para uma região espiritual adequada ao seu nível evolutivo, que ele também possa se libertar, porque o obsessor não é o nosso algoz unicamente, ele também está preso a nós e assim não consegue evoluir. E nós também conseguimos respirar ares mais leves, mas precisamos também fazer a nossa parte. Esse processo de atendimento, de tratamento espiritual da desobsessão tem por finalidade interromper o intercâmbio mental entre obsedado e obsessores, porque nós vamos pensando, refletindo mais sobre a vida espiritual, vamos mudando o nosso padrão vibratório, o nosso padrão mental, e aí já não temos mais o mesmo nível de afinidade com aquelas entidades anteriormente, então obsessoras, né? E vamos nos libertando de nós mesmos, essa é a grande realidade. A outra contribuição do Centro Espírita, a oração, que você também pode fazer na sua casa, que vai nos ajudar a aurir forças, inspirações e confiança para seguir adiante. E os ensinamentos que promovem renovadas possibilidades de crescimento íntimo. Tudo isso que nós falamos sobre a contribuição do Centro Espírita, o passe, água fluidificada, a desobsessão, oração e ensinamentos, é indicado por Manuel Filomeno de Miranda no livro Nas Fronteiras da Loucura. Os ensinamentos promovem essas renovadas possibilidades de crescimento íntimo e você também é nosso convidado a acompanhar de forma virtual o CIED, o curso introdutório ao estudo da doutrina espírita, toda sexta-feira às 20 horas. E temos também aos sábados, para quem não pode nas sextas às 20 horas, sábado às 20 horas, o estudo do Evangelho, que são estudos abertos na nossa instituição. Para mais informações, você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp da Associação Espírita Caridade, que consta aqui na nossa página, e que é o 3463
6533. Nós vamos colocar ali nos comentários, na legenda do nosso vídeo, para qualquer informação que você necessite. Esperamos ter contribuído com algumas reflexões para que nós possamos nos sentir cada vez mais próximos de Deus, dos amigos benfeitores, nos afastando, claro, das entidades perturbadoras que vêm ao nosso lado, porque nós, através da nossa conduta, dos nossos pensamentos, muitas vezes chamamos. Possamos estar cada vez mais harmonizados. Muita paz a todos vocês que nos acompanham e sigamos esse tratamento espiritual semana que vem, em continuação. Fiquemos todos na paz do nosso Divino Mestre. Até mais.